Gente, então, dando sequência aí à parte de apresentação, né, dos projetos, ainda falando de plantas, só mostrar aqui a planta de situação e implantação, que né, não consegui falar na última aula, que foi mais sobre plantas. Então, esse desenho, gente, eu estou chamando ele de implantação e situação, porque ele mostra duas questões aqui, né? Eu gosto sempre de enfatizar essa questão de implantação e situação, porque é um desenho importante que às vezes o pessoal não entende muito bem a diferença e às vezes eles se misturam. Quando eu falo de situação, eu estou falando da situação do terreno em relação à cidade. Então eu tenho que mostrar aqui referências mínimas, né, das ruas, do arruamento e de terrenos vizinhos. Aqui é uma área, esse projeto está numa área bem isolada, então assim, a gente não vai ter muitas referências dos lotes vizinhos. Mas eu preciso mostrar no mínimo aqui o nome, aqui tá, eu deixei sem o nome, mas é bom identificar, o nome das ruas. Tem uma rua aqui embaixo, tem uma outra rua aqui em cima, que seja o suficiente para a gente localizar o desenho. Então eu deveria colocar um texto aqui, ó, indicando também o nome da rua. Eu não pus aqui no meu, vou botar agora rapidinho. Essa aqui acho que é Rua Timboaçu, né? Uma coisa assim. Então eu teria que identificar esta rua. Eu vou botar o texto girado aqui em relação a... Opa. Põe o texto alinhado com a rua. Identifica a outra rua também, não me lembro o nome, alguém lembra? É um nome essa outra rua aqui também que eu não estou me recordando. Então é bom colocar os nomes dos textos das ruas, indicar as divisas do terreno, né? Então eu estou delimitando aqui o lote, eu cotei duas, mas teria que ter cotadas todas as dimensões do lote. Então como é que a gente cota essas linhas poligonais, né, que estão em ângulos diversos? Vocês vão usar aqui a ferramenta de cota, anotar, cota alinhada, e aí na hora de pegar a referência, eu vou ter que entrar no desenho, né? Então, eu estou aqui já na prancha do formato, né? Pronto. E aqui eu vou colocar a cota. Normalmente a gente identifica uma linha de referência e aí ele vai fazer a cota, né, perpendicular. A linha de cota vai sair perpendicular a essa linha de referência. No caso, eu quero cotar esta linha aqui, ó, da divisa. Então eu tenho que pegar aqui com o Tab, eu tenho que pegar o ponto, só o vértice. Não sei se vocês conseguem perceber aí, ó. Mas procurem aí na tela de vocês só o pontinho. Você vai apertando o Tab até ele selecionar apenas um ponto da linha. Porque aí eu vou conseguir pegar o próximo ponto e vou fazer a linha de cota alinhada com aquela linha. Aí depois é só clicar num ponto fora. Se eu pegar a referência da linha, como é a tendência, a cota vai ficar assim, ó. Ela vai ficar invertida em relação, vai ficar desalinhada, aí vai, uma medida que não faz muito sentido. Então observem esse detalhe, aí a gente tem que indicar as dimensões do terreno, né? Num terreno poligonal como esse, a gente ainda indicaria ângulos aqui também, ó. Aí teria cotas angulares para poder indicar qual que é o ângulo de abertura dessas quinas aí da divisa. Então teria que indicar todos os ângulos, né, diferentes de 90 graus. Quando eles são 90 graus, a gente, né, fica mais visualizável aí. Mas eu teria que indicar todos os ângulos das divisas do terreno. E aí quando a gente começa a falar de implantação,
o que a gente está vendo é a construção vista de cima, né, como se fosse uma planta de cobertura, só que sem entrar nos detalhes da cobertura, porque isso vai estar bem reduzido. E aí a gente precisa de posicionar a edificação. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei um lado aqui da construção, e eu estou pegando 2 pontos e amarrando ele com as divisas. Então, quando eu pego essa cota aqui, ó, aí sim eu estou fazendo uma cota paralela à linha da divisa. Então, eu estaria fazendo a cota pegando a linha e aí pegando um outro ponto. Então, eu estou pegando esse ponto aqui, eu estou dizendo que distância que ele está perpendicularmente da divisa e que distância ele está perpendicularmente da outra divisa aqui mais próxima. Então, eu tenho 2 cotas para indicar a posição desse ponto, e aqui eu tenho outras 2 cotas para indicar a posição desse outro ponto. Então, tendo esse comprimento dessa linha, né, e tendo a posição desses pontos, eu consigo locar a edificação. Isso porque na implantação é importante a gente saber a posição da construção dentro do terreno. Na implantação a gente está falando da edificação no terreno. Na planta de implantação eu vejo a posição horizontal, mas eu também posso falar, aí não vai ser uma planta de implantação, mas a gente pode falar da implantação da edificação, como que ele está implantado também em corte, né? A gente vai ver como ela é implantada no terreno. Aí passando no checklist aí de implantação, ó, a gente vai mostrar o título do desenho, indicação da escala e orientação do norte. Isso já está, né, na hora que insere o desenho, acho que já está vindo bem configurado para vocês. Aqui o meu norte embolou. Então eu entrei aqui, ó, o norte ele está dentro do desenho. É como se eu estivesse pegando lá na planta das vistas aqui, ó, a planta de implantação está aqui. O norte está aqui, ó, ele está um elemento que faz parte do desenho, mas eu vou ver ele lá na prancha junto. Cadê a prancha? Eu vou ver ele na prancha junto do título. Então, aqui dá para... O título eu movo ele fora. Posso ajustar a posição dele aqui. Título do desenho a gente sempre põe no canto inferior esquerdo, né, de preferência. Só se tiver alguma situação particular aí que a gente põe numa outra posição, mas como regra geral a gente coloca isso no canto inferior esquerdo. E aí o norte está dentro da vista aqui, ó. Eu tenho que dar 2 cliques e entrar. Observa que a margem aqui fica esmaecido, porque agora eu estou editando o próprio desenho. Então, escala, né, 1:500. Aqui tem a escala gráfica. Isso é um título da viewport. Aqui já tem uma família configurada, tem opções aqui, dá para modificar essa aparência disso. Mas esse é o título da norma de desenho técnico do Brasil. O que mais? Aí eu estou vendo todos os elementos construtivos. Então você tem que só que tomar cuidado. Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui, ó. O que eu estou ocultando? Isso aqui era a planta de situação ainda sem trabalhar muito, num outro arquivo mais antigo. Então tem coisas que eu tenho que ocultar aqui, ó, para não atrapalhar muito. Então eu vou ocultar os símbolos de níveis. Então com o botão direito eu vou ocultar na vista a categoria. Esse símbolo de escada, por exemplo, que não tem nada a ver aparecer na planta de situação, né? Vocês podem apagar. Até guarda-corpo, né? Que é um detalhe que não vai ficar visível. Isso aqui provavelmente vai ficar embolado na hora que ligar a espessura de linha. Ó. Vai ficar uma coisa embolada assim.
por causa da escala que é reduzida. Então, vou ocultar isso na vista, vou ocultar a categoria, aí eu vejo a escada um pouco mais simplificadamente. Aí tem outros ajustezinhos que eu fui fazendo aqui, ó. Por exemplo, não quero ver na planta de implantação a paginação de piso, né? Eu quero botar essa escada numa linha mais fininha. Aí são coisas que a gente pode fazer editando o VG, né? A visibilidade de gráficos, que é aquela configuração aqui, ó, de vista, visibilidade de gráficos. E aí eu vou achar aqui, por exemplo, em pisos. Estou dando um exemplo que a gente vai usar ainda em outras situações também, ó. Mas os pisos, essa textura, essa paginação que a gente está vendo aqui, ó, é o padrão de superfície, né? A achura, né? Ou padrão que a gente vê quando essa superfície é vista. Então eu vou mexer aqui, eu vou ajustar aqui, ó, nos pisos, eu vou colocar um padrão de superfície, vou marcar aqui, ó, invisível. Eu não vou enxergar esse padrão de superfície. Ou eu poderia ele como branco, ou se eu quisesse pôr de uma outra cor, eu teria que fazer os ajustes ali, ó. Então ele some com aquela linha. Né? Se eu quiser fazer a escada toda com linhas mais finas, aí eu vou achar aqui no VG a escada. E aí eu vou editar aqui, ó, as linhas em projeção. E aí eu vou mexer na espessura da linha. Vou botar ela com a linha mais fininha. Não sei se já tá parecendo meio grossa aqui, ó. Acho que não mudou muita coisa, não. Aí se eu ainda quisesse isso mais fino, né, quando a linha já está o peso menor de todos, eu quiser isso ainda um pouco mais fino, para ficar mais suave no desenho, para dar menos destaque para a escada, por exemplo, tem essa opção de mudar. Além da espessura, eu posso mudar a cor. Coloco aqui um tom de cinza. Não mudou. Por que não mudou? Não mudou. Ah, é porque eu estou falando da escada geral, mas eu acho que eu tenho que falar dos elementos por elementos aqui, ó. Dá para abrir a raiz. E aí eu teria que achar aqui, ó, pisos, espelhos e suportes. Posso colocar tudo. Selecionei tudo com o Shift aqui, tudo vai ficar em linha fina e com tom de cinza. Aí é aquela exploração que a gente tem que fazer das categorias e subcategorias. Isso aqui são subcategorias de elementos que compõem a escada. Aí agora sim isso ficou mais cinzinha. Na hora que eu ver esse desenho lá de longe, isso aqui fica mais suave, polui menos o desenho. Então são alguns ajustes de aparência que a gente pode fazer, que eu estou dando um exemplo. No final a gente vai ter um desenho mais ou menos assim, com as cotas gerais, né? Aqui faltou uma cota geral desse outro lado, ó. Teria que ter aqui também essa cota geral. Opa, não quero pegar essa linha não. E vou posicionar ela aqui para dentro. Então eu tenho medidas gerais aqui do desenho, né, do perímetro da edificação. Aqui também eu preciso mostrar essa dimensão, ó. Então eu tenho cotas do perímetro e tenho essas cotas que são de amarração da edificação no terreno. E aqui é bom indicar também, estou indicando um nível do acesso, né, poderia indicar também um nível aqui em planta. Vou escolher o símbolo do nível, por exemplo, para indicar o acesso da edificação lá
né, onde está na rua. Então, indicar alguns níveis estratégicos-chave para a gente ter uma ideia da cota de implantação, né, do nível onde está implantada a edificação. Então, acho que da planta de implantação e situação é isso. Então, aqui eu já falei um pouco desses itens ocultados. Então, indicação de corte, fachada e eixo. Né? Se tiver alguma coisa aparecendo, vocês vão lá com o botão direito no símbolo e dá um ocultar a categoria. Referência de desenho de CAD, né, que a gente colocou para fazer o terreno, oculta a categoria. Cuidado para não apagar as coisas no Revit, porque quando você apaga, às vezes você está apagando de outra parte, outra vista do desenho, né, do modelo, que você quer mostrar aquele elemento. Então, é sempre preferível, né, se eu apagar, por exemplo, a linha de corte, eu vou sumir com o corte, com o desenho do corte. Então, eu quero só ocultar os elementos para que eu não veja aquele elemento naquela vista específica. A seta automática do Revit que eu mostrei, que a gente, né, esconde ela. E outros elementos aí que poluam o desenho. O que a gente quer ver é o perímetro da edificação, a sua posição dele no terreno e o terreno no seu contexto urbano, né? Aí eu vou indicar isso identificando as ruas de acesso, poderia indicar os lotes vizinhos também, enfim. Então, isso, ajustes aí da planta de situação para fazer. Aí eu vou começar agora, né, no próximo vídeo, fazer os cortes e fachadas.